E aí, tudo bem? Você assistiu O Senhor dos Anéis, Matheus? Não? Não. Também a gente tem que falar sobre Sandman. Esse ano eu também tenho que escrever e qualificar o meu mestrado, sabia? Mas normal também, porque a gente medita para ter concentração e conseguir falar de todos os assuntos ao mesmo tempo. Você sabe que a segunda temporada de Heartstopper foi confirmada e a terceira também, maravilhoso, né? Aí cancelaram uma outra série de umas meninas lésbicas e aí tá todo mundo revoltado dizendo assim, Netflix só gosta de gay. Não sei esse mundo da Netflix, se eles gostam ou se eles não gostam. Ficando pensando bem, assim, eu também não gostava de ser eu mesmo, sabe? Essas coisas. Aí você pensa, como que você não sabe se você gosta de você mesmo? Aí você diz assim, como assim? Do que você tá falando? Pra isso que o Buda, por exemplo, veio o mundo. 2.600 anos atrás. Você acredita que 2.600 anos atrás a maior parte das pessoas viviam em tribos? Tribos? Loucura, né, cara? Que absurdo. Nossa, incrível. Sim, com essa abertura ultra master estereotipada, que não demonstra pra ninguém o que exatamente é TDAH, nós vamos falar do lugar de um TDAH que medita. Como é que funciona TDAH para quem faz meditação, para quem não faz? Como é que é? Alguém que tem TDAH pode meditar? Como é que eu sei se eu tenho TDAH? O que eu acho de TDAH? Essa pandemia de TDAH é tudo verdade, Guilherme? É tudo mentira? E aí, o que você acha sobre isso? Oh, meu Deus! Nossa, será que ele vai dar a resposta final sobre essas perguntas? Será que ele tem propriedade para dar resposta sobre essas perguntas? Por que ele tá falando tão rápido assim? Será que é para ilustrar o texto ou será porque ele enlouqueceu e surtou de vez? Aguarde após a vinheta e nós responderemos essa e outras perguntas. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nosso canal fala de revolução de si, de meditação e de como viver uma vida plena, abundante, feliz, apesar dos pesares. O maior dos pesares é essa nossa cabeça cabeçuda, egóica e deludida. Muito bem. Vamos fazer uns disclaimers primeiro. O que é disclaimer, Guilherme? Uns avisos, né? Uns esclarecimentos primeiro. Em primeiro lugar, eu não sou profissional da área da psicologia. Eu não sou psiquiatra, não sou psicanalista e nem psicólogo. Portanto, eu vou dar a minha opinião aqui enquanto TDAH e enquanto yogi. E enquanto filósofo que analisa a sociedade em que a gente vive. Beleza? Segundo disclaimer. Para você saber se você de fato tem TDAH e mais ainda, se você precisa de medicação, de meditação todo mundo precisa, mas de medicação, você precisa de um profissional da área, de um psiquiatra. É isso mesmo. Você, esquizotérico, que gosta de suco de fada e pó de pirlim-pim-pim, problema de saúde você resolve no médico. Não é com pseudomédico, não é com pseudociência, não é com pirâmide vazada, não é com cristal, não. Vai ao médico. Tá com problema psicológico? Vai ao psicólogo, de preferência um psicólogo ateu, tá bom? Para você tratar dos problemas no lugar adequado. Beleza? Beleza. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a nova parada do momento. E a gente está gravando esse vídeo porque eu e o Matheus viemos conversando sobre isso há um tempo. E fazia tempo que a gente queria falar sobre isso, né, Mar? Sim. E o Matheus, ele tem um bingo, o bingo do TDAH. Quando ele vai vendo as características do TDAH e ele vai olhando para mim com a prancheta dele, ele vai falando check, check, check. Ele já fez cartela cheia umas 50 vezes, né? Eu quito, eu gabarito os índices todos. E conviver com alguém assim é fácil, né, Matheus? É uma delicinha. Os assuntos todos terminam, tudo é muito legal, né? Sim. O Matheus tem o transtorno de déficit de paciência. Não, ele tem muita paciência para conviver comigo. Ele, o Felipe, a Paty, todos eles têm bastante paciência para conviver comigo. E precisa, né, um pouco. Não é só essa coisa, o Guilherme é inteligentinho, fala bem e tal, deve ser muito legal conviver com ele. Mais ou menos, né, Mar? Então, a gente faz tempo que queria falar sobre isso, aí eu vi que TDAH tava lá nos Trending Topics, e eu tenho pensado muito sobre isso. Falei sobre isso lá no vídeo em que eu comentei sobre autismo e sobre os espectros mentais, e eu vou reiterar uma coisa que eu disse lá, e como yogi, eu adiro a essa opinião com bastante convicção. Qual seja, toda mente humana, por mais neuroticamente repetitiva, por mais obcecada por controle, por mais deludida que seja, tem em si expressões únicas, de qualidades muito singulares. Cada um de nós, a despeito do quando nós somos condicionados, previsíveis, limitados, nós temos aspectos em nós que são únicos. Tentar homogeneizar a mente humana é fadar a gente a um estado muito pobre, no qual e para o qual só serve-se para controlar as pessoas e no qual todo mundo perde os tons, né, de colorido da vida. Então tudo se torna cinza.
Então, o que eu acho é que tipos diferentes de pessoas têm tipos diferentes de jeitos de se apresentar para o mundo e lentes com as quais elas leem esse mundo que são muito singulares, muito únicas. É claro que é papel da nossa ciência dar nome para as coisas. E dar nome para as coisas limita a realidade dessas coisas, não é? É isso, inclusive, que está lá no Shiva Sutra, grande texto não dualista, que diz que Jnana Bandhana. Então, quer dizer, o conhecimento é aprisionamento, o conhecimento é limitação. Não no sentido só de que o conhecimento é um aprisionamento dentro de Mahamaya, dentro da delusão, mas ele é aquilo que captura o conceito. O conhecimento é aquilo que limita. Uma hora que não há palavra, num lugar que não há palavra, que não há espaço para nome, forma, para namarupa, tudo é tudo. Não é? A totalidade é sem forma, a totalidade é sem tempo, sem espaço. Mas quando você diz tat, sat, né? Quer dizer, isto, aquilo, né? Então, quando você aponta para algo e classifica e conceptualiza algo, você está limitando aquele algo, você está circunscrevendo aquele algo. Então, não é mais sobre a totalidade das coisas, é para aquela forma atrás da câmera chamada Mateus, para essa forma na frente da câmera que vocês chamam de Guilherme. Então, eu limito o conceito. Do contrário, é toda uma paisagem, que tem um cara aqui, uma poltrona amarela, mas você não distingue uma forma da outra, então tá tudo ali. Então, é trabalho da ciência dar nome para as coisas. Dá nome, por exemplo, para essas formas singulares das mentes humanas, tão ricas que são, de se apresentarem para o mundo. O problema é que, numa sociedade normótica, que é obcecada com a sensação e com a busca de normalizar tudo, para dar uma falsa sensação de segurança e controle numa vida e num mundo sobre os quais nós não temos nenhuma segurança e controle absolutos. Então é normal, numa sociedade normótica, a gente querer qualificar tipos diferentes de mente e de comportamento e de caráter como doenças, como transtornos, como problemas. Então, a gente olha para os vários espectros autistas e é difícil você achar alguém que não estude muito sobre o tema e que não ache que um autista não seja uma pessoa doente. Não é? Sim. Se você pegar, por exemplo, um espectro como Down, que tem uma questão genética que gera né, a pessoa com Down ou a pessoa com nanismo. É difícil vencer a barreira do preconceito e essas pessoas serem incluídas na sociedade não como expressões singulares de um tipo de ser humano diferente, mas sim como pessoas doentes. Pessoas limitadas, pessoas a serem excluídas, colocadas à margem da sociedade, marginalizadas. Então, a nossa sociedade normótica faz com os conceitos aquilo que os conceitos não deveriam fazer, né? A gente usa os conceitos para tentar controlar e, em seguida, ostracizar aquilo que atrapalha a nossa insegurança em relação a um mundinho perfeito. E isso tudo ainda não tem a ver com TDAH. Não tem? Então, peraí. Nós vivemos numa sociedade completamente adoentada, hiperacelerada e cuja atenção foi espatifada em 1000 frentes. É claro que uma hora isso ia dar ruim. Mas dizer que toda pessoa com TDAH, mas o nome é transtorno, sim, mas dizer que todas essas pessoas estão fatalmente doentes e que todas essas pessoas necessariamente vão precisar de medicação, que todas essas pessoas necessariamente são limitadas e que, portanto, a gente precisa colocá-las num grupo específico da sociedade, me parece ser muito pobre. E, para saber mesmo se a pessoa tem TDAH, você teria que fazer todo um mapeamento cerebral para saber se as sinapses estão funcionando iguais, porque já se sabe que o funcionamento cerebral de uma pessoa com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sabe-se que funciona diferente da maioria das pessoas. E, no entanto, há muita gente que não tem clinicamente TDAH, mas que tem várias das características acumuladas em si. Por quê? E só para constar, como alguém que foi diagnosticado, é um sofrimento do Katsu ter uma mente assim, que não para, que não sossega. Eu fui para meditação e eu busco ser um sadhaka porque eu preciso, não porque eu sou iluminadinho, fofinho, cremoso e gostoso. Ai, nossa, que futuro yogi maravilhoso que o Guilherme é. Não, eu fui desesperado atrás das práticas, porque uma das características do TDAH é depressão. E eu tive depressão e crise suicida em 2011, já falei isso para todo mundo. Foi aí que eu encontrei na meditação um caminho para me orientar, para florescer, para me acalmar. Então, é um estado mental. A minha sensação, quando eu tive minhas crises, era de que minha cabeça estava inflamada, sabe? Parecia que ela estava pegando fogo o tempo inteiro.
nenhuma ideia se concluía, nenhuma ideia grudava, a minha atenção estava espatifada entre zilhões de frentes, e eu já cansei de falar, meu mestre já disse, né? Onde quer que a sua atenção e a sua intenção estiverem divididas, haverá sofrimento. Então, a mente de uma pessoa com TDAH, se ela não for muito equilibrada, é uma mente que vive em constante combustão, em constante sofrimento, né? É horrível, mas eu aprendi a conviver com isso não como um rótulo mesmo. Eu não quero que vocês fiquem me rotulando. Ah, o Guilherme é hiperativo. Blá, blá, blá. Foi muito legal, Matheus, que uma vez a gente estava numa das nossas viagens e tinham 2 profissionais de saúde mental. E um deles fez assim, depois esse outro profissional comentou pra mim, né? O Guilherme é um típico TDAH, né? Aí esse outro que era mais velho, então disse assim, não sei, eu não fico diagnosticando as pessoas fora do meu consultório. Eu só tô contando pra vocês, gente, assim como o Gaveta fez, porque o Gaveta, do lugar de um pai de família, de um youtuber muito maior que eu e tal, tava dando o depoimento dele, de um homem adulto, como que isso funciona. Eu tô contando pra vocês do lugar de um yogin que consegue meditar, consegue desenvolver pesquisa acadêmica, consegue dirigir um instituto de estudos, mesmo com essas condições. Então eu tô querendo te dizer que, se você foi mesmo diagnosticado com TDAH e tá procurando ajuda psicológica e psiquiátrica e enfim, familiar, etc., nada disso vai te limitar a conquistar as coisas que você quer, que você busca, que você precisa, tá bom? Então, assim, da minha parte, sempre foi difícil e eu sempre tive dificuldade de entender porque que minha cabeça funcionava tão diferente das outras pessoas, desde a infância. Assim, as pessoas falam assim, não existe, né, tem profissionais de saúde mental dizendo que não existe TDAH tardio. É um debate acadêmico muito forte, se você pode desenvolver as características depois de adulto, ou se não, se ela vem desde a infância. E tem outros profissionais que dizem que não, você só pode ter TDAH na infância. Eu sou adulto, as características continuam, se eu não vigiar, se eu não mantiver minhas práticas, entra na pilha de novo. Mas desde criança eu tinha isso, assim. Minha mãe tinha dificuldades homéricas para lidar comigo, porque, né, eu era uma criança inteligente, contestadora e muito hiperativa. Né? Eu era um aluno problema, porque eu tirava notas boas, mas eu não deixava ninguém em paz. Nem professores, nem alunos, nem inspetores, ninguém. Eu não parava quieto, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Chegou no ensino médio e a coisa era tão louca que, para eu conseguir prestar atenção no professor, eu deixava uma música no ouvido e eu ficava lendo um livro que não tinha nada a ver com a aula. E para os professores isso era uma afronta, é claro. Eu tô dando aula e o cara tá ouvindo música e lendo um livro, só que eu tava prestando atenção. Claro que na medida em que eu era hostilizado por causa disso, eu prestava menos atenção na aula. E aí vinha essa outra coisa do TDAH, né? Que se o negócio não te prende muita atenção, se você tentar focar, você morre. Você vai dormir na cara da pessoa. Isso era muito constrangedor. Mesmo na faculdade, assim, lá na faculdade de filosofia a gente tinha, tudo bem, né? Era pós-almoço, 2 da tarde, calor da USP, calor do Brasil, né? E aí você tava lá com aqueles ventiladores que giravam ao bel prazer, porque os ventiladores da FFLeste ligam e desligam conforme eles querem. E aquele calor, e o cara falando da crítica da razão pura de Kant. E por mais que depois eu vinha me apaixonar pela filosofia kantiana, era insuportável. O cara começava a falar e meu apelido na faculdade era Soneca. Então é assim, ou a coisa te prende, te captura, ou a pessoa vai estar falando com você, e às vezes isso acontece, né, Matheus? Sim. A pessoa tá falando comigo, eu não tô fazendo outra coisa, eu tô olhando pra ela e eu não tô ouvindo nada do que tá sendo dito, nada. Eu preciso de toda a força prânica de todos os yogas do cosmos pra falar assim, peraí, deixa eu ficar aqui com ele, fala de novo. E às vezes a pessoa tá falando comigo, eu tô no celular, parece que eu não tô nem aí pra pessoa, e eu tô ouvindo tudo que ela tá dizendo. Funciona assim. E é aleatório mesmo, assim. E não é nada saudável, você tem que se educar, aprenda, frase de Shri Yukteswar Giri, né? Aprenda a se comportar, aprenda a caber dentro dos lugares. Não vem colocar tuas condições mentais como desculpa para você agir como você bem entender. Porque você vai sofrer. Sim, a sociedade é normótica, sim, a sociedade tenta padronizar todo mundo, mas se você quer sair muito do padrão, você começa a se tornar disfuncional. Aí que vem o problema. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Existe gente com TDAH, diagnosticado, etc., que precisa de medicação e tal, e acompanhamento. E existe gente com várias das características do TDAH, mas que não tem. Se você fizer os exames e tal, a pessoa não tem. Por quê? Porque a gente vive num raio de uma sociedade doente.
numa sociedade para a qual nossos milhões de anos de evolução não se preparou. Porque nos últimos 100 anos, e mais precisamente nos últimos 30, nós criamos um mundo que ele é sem precedentes. É uma quantidade de cobranças e de atividades que exigem muito da nossa atenção e da nossa cognição e da nossa inteligência, que a gente está em sobrecarga o tempo todo. E mais ainda, né? Não é só a quantidade de cobranças e o volume de cobranças, é a quantidade de estímulos. Estímulos por entretenimento, estímulos por consumo, né? O Byung-Chul Han fala muito disso em vários dos livros dele, e a gente vai pegar o gancho do Han para eu já chegar na parte da meditação. Então ele fala que a gente transformou o mundo numa grande loja, em que tudo é produto. Nossas relações são produtos, nossas conquistas pessoais são produtos, nossas amizades são produtos, e a gente fica aí nesse comércio eterno de punição e recompensa o tempo inteiro. E essa fricção mantém o nosso cérebro. Nosso cérebro, basicamente, ele tem duas grandes polaridades, né? Simpático e parasimpático. O simpático é a parte do nosso sistema nervoso central responsável pelos nossos mecanismos de luta ou fuga, pelos nossos mecanismos de momentos de necessidade de ataque ou de correr. É luta ou fuga, né? Então, na selva, por exemplo, se você vê um predador, o que vai ativar a adrenalina, a noradrenalina, para você conseguir sair correndo ou contra-atacar o predador, vai ser o seu sistema simpático. O parasimpático é o responsável pelo sono profundo, pelo bom funcionamento dos órgãos, pela assimilação dos conteúdos, a partir, inclusive, dos sonos e dos sonhos. Ele é a parte do nosso sistema nervoso que depende do esvaziamento, depende do repouso, da serenidade, do ócio, né? Para o nosso cérebro não faz diferença se você está estressado porque teu chefe está te cobrando de uma forma abusiva ou se você tem um tigre te perseguindo na selva. Ele vai entender as duas coisas como estresse. Então, o que vai acontecer é que você vai viver com o teu cérebro em sobrecarga o tempo inteiro. E isso, para alguém que tem TDAH ou para alguém que não tem, vai ser sofrível e estressante da mesma forma. Para quem tem TDAH, vai ser um desastre. Tem gente com TDAH que lida muito bem com pressão. E funciona. Eu sou uma dessas pessoas que, se eu estou numa situação que exige de mim, na Índia, por exemplo, em que eu preciso ali estar cuidando de todas aquelas 20 e poucas pessoas, pensando o que a gente vai fazer depois, antes e tal, eu me imbuo de uma mente quase militar, assim, para saber o que eu estou fazendo, como faz e tal. A galera acha que eu só estou errático e aleatório, mas a parte, por exemplo, que me conhece bem, sabe que eu estou ali cuidando de todo mundo e preocupado com cada coisa que pode acontecer. Falando com guia, falando com o escritório. Então, eu funciono bem em determinados tipos de pressão. E no ócio, às vezes, me dá uma certa angústia de pensar, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço, sabe? Tem gente que é o oposto. Mas, para quem tem e para quem não tem TDAH, esse modo de vida que a gente vive agora é antinatural. Como diz o Han de novo, não há espaço para celebração na vida. Quer dizer, até mesmo as nossas festas são feitas com horário para começar, para terminar, com uma série de protocolos, com aquele pessoal das festas que, eu esqueci o nome, a minha tia trabalha também com isso, que é o pessoal que coordena o que você faz na festa, para onde você pode ir, o que você pode comer, que horas é o jantar, que horas é a sobremesa. Quer dizer, a celebração perde a espontaneidade. E viver sem celebrar é só sobreviver. E aqui eu não estou falando de celebrar só como em momentos de festa. Celebrar a vida é dar espaço para o vazio. Aí o Byung-Chul Han, no livro dele sobre Zen Budismo, vai fazer uma grande argumentação sobre como a prática, por exemplo, do Zazen te faz perceber aqui na imanência um esvaziamento dos estímulos e dos excessos e faz você voltar. E aí a gente fecha o nosso argumento todo dizendo o seguinte: para mim, a coisa que mais me ajudou, mais do que a medicação na época até me fez mal, eu fui falar com uma psiquiatra que ela falou, pode parar, que isso que desencadeou depressão e tal, foi para mim. Aquela medicação, porque medicação psiquiátrica depende de um ajuste muito fino e depende de você ter paciência com o seu psiquiatra para vocês acertarem a medicação. Então, mais do que a medicação, o que funcionou para mim foi sadhana, mesmo. Meditação cura TDAH? Não! Eu sou prova disso, tô aqui, mas ela te ajuda a saber lidar com isso. E saber aceitar quem você é, com as lentes com as quais
você veio, né, pré-instaladas para você lidar com essa realidade do mundo. Porque, fato, se você tem mesmo TDAH ou autismo, qualquer um desses espectros, muito bem, é isso aí que você tem para lidar com a realidade. Melhor seja que você abrace isso com carinho e com paciência, para que, em meio a essa multivariedade de sintomas, você saiba se autogovernar de forma saudável. O problema desses espectros mentais não é você possuí-los, é você não saber o que fazer com isso e isso te tornar, serem impeditivos da tua vida normal. Então, você não conseguir trabalhar, você cair, porque isso é uma coisa que rola com o TDAH. Você tem, the highs are very high, the lows are very low, né? Quando você tá lá no pique, você tá super empolgado em hiperfoco, mas quando você tá mal, você tá na sopa do limbo, assim, você tá pastoso, assim, e deprimido. Então, o problema desses espectros é quando você não consegue reagir ao mundo. Mas que a prática meditativa ajuda sobremaneira, isso não sou só eu falando, psiquiatras assinam embaixo, psicólogos assinam embaixo, neurocientistas e neurologistas assinam embaixo. Prática meditativa funciona. O problema do TDAH é ele manter o estímulo e a disciplina de fazer a prática. Isso é o problema de todo mundo, né? Se procrastinação é um problema para a sociedade em geral, para o TDAH é um fardo. E como é que a gente soluciona isso para você meditar de verdade? Acha uma escola com a qual você se identifica e que tem uma sanga, um grupo de amigos que te incentiva a fazer. E que mesmo quando você estiver não afim, eles vão falar, vem cá, vamos fazer junto. Para isso que a nossa escola existe, se quiser vem aqui meditar com a gente, mas é para isso que as sangas existem, para que a gente, de mãos dadas, se encaminhe para a prática, mesmo quando não haja vontade. Porque a prática meditativa vai te ajudar a resgatar esse espaço de esvaziamento, esse espaço do ócio, esse espaço da celebração com o nada. Não é o nada vazio de conteúdos nihilistas, mas é eu poder gostar da vida mesmo sem eu ter que fazer 50 mil tarefas naquele momento, né? E a prática meditativa vai ativar o teu sistema nervoso parasimpático e vai melhorar a tua qualidade de sono, vai melhorar uma série de questões do sistema cardiovascular, enfim. Os benefícios estão todos descritos em um monte de obras muito melhores do que a minha, né? Eu digo de livros de grandes médicos e pensadores. Eu recomendo que você dê uma olhada nas bibliografias disponíveis. Procura aí os papers. Se você lê em inglês, então o material é muito mais vasto. Meditação e bem-estar, meditação e saúde, você vai ver, tem uma gama de artigos para você ler. O fato é que a gente está tão desesperado para dar nome para a nossa angústia, que mesmo quem não as tem quer se classificar com elas para simplesmente entender por que é que eu me sinto angustiado nesse mundo, por que é que eu não consigo mais ser feliz ou ter paz mental ou paz de espírito. E eu acho que, assim, independente do espectro mental que você tenha, a razão para isso tem a ver, claro, com a vida, com ignorância, desconhecimento de si, mas tem muito a ver com esse mundo doente que a gente criou. E ou a gente entende que revolução de si é um processo de despertar do indivíduo com a sociedade, da sociedade com o indivíduo, isto é, que a gente precisa criar um novo jeito da gente viver e de se relacionar com a natureza e de lidar com o natural, né? O Satish Kumar mesmo fala que um remédio maravilhoso contra a depressão, contra o déficit de atenção e a hiperatividade, é a gente mexer com a terra, a gente voltar às nossas origens, resgatar esse nosso contato com o eu natural. Ó o Rousseau aí, né? O bom selvagem. Tem mais felicidade do que esse homem urbano, louco, neurótico, atormentado. Então, eu acho que, assim, mesmo que a medicina esteja aí para, de fato, ajudar a gente de forma muito positiva a lidar com esses transtornos mentais, o que eu penso é que as medicações ajudem nos sintomas, mas que as causas fundamentais, não as causas neurológicas, mas as causas do sofrimento com o teu espectro mental, precisam ser lidadas na medida em que você se conheça profundamente. E autoconhecimento vem de um esforço, de um estudo pragmático acerca de si, que é feito com meditação, que é feito com paciência, que é feito com terapia. Então, se você combinar esses esforços, tendo ou não tendo TDAH ou qualquer outro desses espectros, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Então, entenda assim, não se rotule a nível de se achar incapaz de fazer nada, mas entenda as coisas que você tem, as lentes com as quais você enxerga a realidade, para saber se autogovernar e se conhecer de sorte a ir mais longe, com mais propriedade, com mais felicidade. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, tá bom? Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal.
Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.